Bom dia, pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa noite também. Eu não sei que horário vocês vão assistir esse vídeo. Fico imensamente contente, feliz por vocês estarem assistindo ao que eu quero passar para vocês, né? Pode ser que ajude, pode ser que não, espero que sim. Nós vamos falar sobre a levedura, ou o pessoal chama também de fermento, principalmente nas fábricas. Vou me apresentar de novo. Trabalhei em grandes cervejarias como Antártica Ambev, tive cervejaria própria durante 10 anos, comecei com 4 mil litros mês, chegamos a 50 mil litros mês, fizemos 6 estilos diferentes de cerveja. Trabalhei em centro de pesquisas de uma multinacional onde se fazia produtos para o processo cervejeiro, ok? E hoje eu trabalho com consultoria e cursos. Consultoria, pode-se dizer, se pega desde o começo, o terreno, faz-se a planta. Nós fazemos a planta junto com o arquiteto ou engenheiro, geralmente engenheiro. Depois nós ajudamos a comprar o equipamento, treinamos o pessoal na operação, ajudamos e orientamos na parte de documentação e, resumindo, só não vendemos o produto acabado, fazemos de tudo. Cursos. Damos cursos não só aqui no Brasil, como também no exterior, em companhias grandes, como também em company, né, nesse caso. São mais de 40 cursos que foram dados nas maiores cervejarias da Europa, do grupo Castel. E também damos aqui no Brasil. Quem tiver interesse, como na consultoria ou em algum curso, peço a gentileza de olhar o site que está atrás, aqui no banner, para poder dar uma olhada e de repente ter interesse de levar o curso para a sua cidade, né? Na região não tem, talvez não tenha curso, nós podemos então em conjunto fazer um trabalho e ter um curso de qualidade na região, ok? Vamos lá. Então, levedura ou fermento, mesma coisa. A levedura é unicelular, como todo mundo sabe, da família dos cogumelos, e para ela conseguir sua energia, ela precisa fazer a fermentação ou o processo aeróbico. O objetivo dela não é produzir álcool ou CO2, é simplesmente conseguir energia, ATPs, para a sobrevivência dela, para o metabolismo dela funcionar e poder fazer o que? A propagação, fazer seus filhos, ok? Pelo processo de fermentação, que ocorre? Ocorre a produção da glucose, do açúcar, a formação de gás na forma de gás carbônico e álcool, certo? Pouca produção de biomassa, ela se propaga, faz poucos filhos. No processo aeróbico, o que acontece? Ela vai trabalhar no ambiente com oxigênio, consequentemente ela vai produzir no lugar do álcool água, CO2, muita biomassa, mas muita biomassa mesmo, e também muita energia. Aí você pensa, mas eu achei que dentro do tanque fermentador só ocorre fermentação, será? No começo da fermentação, o mosto não recebe, durante o resfriamento, ou logo no final do resfriamento, injeção de
oxigênio, O2 hospitalar tem que ser, né? Ou ar filtrado através de poros 0,2 micras. O objetivo é que nesse começo a levedura se propague em grande quantidade, então ela precisa de muita energia. E aí ela vai fazer o quê? Uma grande quantidade de biomassa. Já na fermentação ela não faz biomassa quase, é uma proporção pequena. Então esse oxigênio é o quê? Para propagação. Eu não posso jogar uma quantidade imensa de levedura dentro do tanque e deixar ela trabalhando sem se propagar. Eu vou colocar uma quantidade determinada, né? E isso nós vamos abordar em fermentação no outro vídeo, quantidades, temperaturas e assim por diante. Então eu vou colocar lá dentro, ela vai se propagar e para isso eu coloco oxigênio, para ter uma propagação rápida da levedura, para chegar numa quantidade suficiente e com uma vitalidade boa e ocorrer a fermentação de uma forma vigorosa, para que a gente tenha um produto final, uma cerveja adequada, dentro do estilo, sem o flavor, vamos dizer assim. Então, resumindo, vamos continuar. Terminando esse processo aeróbico, vai entrar o anaeróbico, que é a fermentação. Aí vai começar o que? A formação do gás carbônico mais o álcool. Então, inicialmente eu vou ter uma propagação grande de biomassa, mas não vou ter a formação do álcool. Depois que acabou o oxigênio, começa a formação do álcool, processo de fermentação. Então, primeiro, a levedura tem que consumir o oxigênio contido dentro do mosto. Aí depois ela começa o processo de fermentação e a produção do álcool. Beleza? Tranquilo? Legal? Então vamos lá. Basicamente nós temos duas famílias de leveduras. Nós temos a Saccharomyces cerevisiae, que é a levedura de alta fermentação, ale, né? A ale, como é que ela funciona? Ela consome os açúcares fermentescíveis, em seguida ela não flocula, ela sobe com a ajuda do gás carbônico para a parte de cima do líquido, da superfície do líquido, cria tipo um tapete grosso, onde esse tapete se quebra uma hora e desce, e daí você, ou quem for a pessoa que estiver operando, vai tirar por baixo a levedura. No caso de baixa fermentação, levedura de baixa, ou lager, que a gente chama de Carlsbergianis, a Saccharomyces Carlsbergianis, ela funciona da seguinte forma: ela, quando está em suspensão no começo, é o período que tem bastante açúcar fermentescível. Quando começa a terminar a quantidade de açúcares fermentescíveis, ela vai flocular, criar um flóculo maior e consequentemente mais pesado do que a cerveja em fermentação, ou mosto em fermentação, ou cerveja verde, ocorrendo que ela desce para o fundo, geralmente cilindro cônico do tanque, onde é retirado por baixo, né? Então nós temos essas duas famílias, basicamente. Mas aonde eu quero chegar? É que toda levedura tem características diferentes, né? Existem muitos tipos de levedura, e cada levedura produz os subprodutos ou uma composição de subprodutos diferentes, tem características diferentes. Por exemplo, uma resiste a um teor alcoólico maior antes de ficar doente, entre aspas, outra menos.
grau de atenuação maior ou menor, né? E para cada estilo de cerveja tem sua levedura específica. Pode ser uma, ou duas, ou três, mas você precisa, quando estiver desenvolvendo uma cerveja, procurar a levedura que você precisa para aquele estilo de cerveja. É fundamental, ok? Lager, ela tem uma característica, ela tem aquela pulverenta e aquela que flocula. Então a que flocula é aquela levedura que flocula rapidamente e desce, podendo sobrar açúcares fermentescíveis na cerveja e ela já descer. A pulverenta, ela tem uma capacidade de ficar mais tempo em suspensão até ela precipitar, flocular e precipitar. Então você consegue uma atenuação maior. Então são cervejas mais sequinhas, né? Com uma quantidade de açúcar fermentescível quase zero. Ok? Tranquilo? Até aí? Beleza? Então vamos lá. Depois do almoço é difícil, né? Mas como a gente faz porque gosta, então vamos lá. Uma característica importante é que a levedura ela é eucarionte. Ela tem uma membrana interna para proteção do RNA, DNA, a parte genética dela. Por exemplo, uma bactéria não tem isso. Então a gente vai ver no futuro que isso também é uma proteção contra venenos e coisas desse tipo, e uma organização melhor da parte genética, que é importante. É um diferencial em relação aos que não têm. O que é legal comentar também, que se você pegar uma quantidade pequena de um mosto em fermentação e você não sabe qual família que é a levedura, você coloca no microscópio e através da ramificação das leveduras você sabe se ela é lager ou ale. O que acontece? A ale, ela se reproduz, só que ela fica grudada, a mãe com a filha, com a neta e assim vai. Então cria o quê? Cria umas ramificações e elas são grudadas umas nas outras. Então quando você vê isso, você já sabe que é uma levedura ale. Já no caso da lager, o que acontece? Ela desenvolve a filha, a célula mãe desenvolve a filha, depois a célula filha ser formada pela mãe, ela se desprende e tem uma vida individual. Então você pega uma amostra da lager e você vai ver que elas não estão uma junto com a outra, grudadas, né? Beleza? Teoricamente, a propagação da levedura ou das leveduras quase que só ocorre, tem exceções, por brotamento. Brotamento é quase o mesmo processo que a mitose, só muda um pouco no final do processo. Mas o importante é saber que a levedura ela vai ser o xerox da mãe, a fotocópia. Ela vai ser idêntica à mãe. Célula mãe, célula filha, tem as mesmas características, né? Não é o que acontece com a gente. A gente tem uma parte 50% da mãe e 50% do pai. Então nós nascemos diferente dos pais. Parência e outras atividades, outras diferenças. O que eu gostaria de conversar com vocês agora é como é que ocorre a assimilação dos açúcares fermentescíveis. Vocês estão lembrados do que são os açúcares fermentescíveis? Com certeza. Que é a glucose, maltose, maltotriose e a sacarose. Então esses, como eles entram na célula?
Isso é bem interessante. A glucose, que é a menor célula, o menor açúcar, ele entra direto pela membrana para dentro da célula. A sacarose, ela precisa entrar em contato com uma enzima que existe na membrana, ao redor da membrana da célula e da levedura, e essa enzima quebra a sacarose em 2 pedaços, que a sacarose é formada por glucose e frutose, então ela rompe, criando uma frutose e uma glucose. Então, esses açúcares entram direto pela membrana. Agora, no caso da maltose e maltotriose, existem transportadores específicos, que são enzimas, que vão levar a maltose e a maltotriose para dentro da célula, e lá dentro, como a maltose são 2 glicoses e a maltotriose são 3 glicoses, o que vai acontecer? Essa enzima vai quebrar tudo em glicose. Assim, a levedura vai ter o quê? Vai ter glucose, e se você coloca um outro açúcar, né, além do malte, você ainda vai ter o quê? A frutose. Essas hexoses, porque tem 6 carbonos, elas vão ser consumidas pela levedura para a produção de gases CO2. O que acontece? Através de uma molécula, ou vamos dizer, uma molécula de glicose, para se entender melhor, eu vou produzir 2 moléculas de álcool e 2 de CO2, no caso da fermentação. Isso nós vamos no outro vídeo detalhar melhor, porque aqui nós já estamos estourando o tempo, e para não ficar cansativo o vídeo. Até mais, obrigado e fui!